mas tudo que você viu nesses vídeos e o que você ouviu nesse texto demonstra que a vontade dela é que prossigamos. Ela rejeitou muitos reconhecimentos, rejeitou ser honrada muitas vezes, valorizada, porque o que alegrou sempre a vida dela é que o nome dele estivesse aparecendo acima de todo nome. Então que a gente prossiga, manifestando o reino de Deus, que nós já estamos experimentando nessa casa, que não está sendo construído a partir da semana passada, ou a partir de 31 de março, quando começou o Ribeirão Preto, mas começou há décadas atrás. Aqui terminou a história terrena de uma heroína da fé, e eu conheci muitos, e eu ouvi a história de muitos outros, e eu tive o privilégio de participar, pelo menos em um pedacinho da história dessa heroína. Que muitos heróis e heroínas surjam a partir dessa história aqui, que muitos se sintam realmente inspirados a atender o chamado de Deus e usufruir e exercer todo o poder, autoridade e propósito que Deus já colocou na minha vida e na vida de cada um aqui. Eu estou atendendo esse chamado e estou te convidando para vir junto. Talvez você tenha aí mais 47 anos, talvez você tenha 7 anos. Esse chamado é para você, não importa o tempo. E você não está sozinho. Olha em volta que você vai ver que no mundo inteiro tem se levantado uma nação poderosa, como Zion, mas acima de Zion, como igreja de Cristo, como povo de Deus, eleito, escolhido, para transformar nossas cidades. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém. Deus abençoe vocês. Agora a gente precisa ir para uma próxima parte, que é da palavra. Amém. Obrigado, já. Tá bom? Não é fácil, vocês me ajudam? Deixa eu respirar um pouco. Abra aí então a sua Bíblia em Ezequiel 47. Se é difícil para mim, eu fico imaginando para o pastor Theo, para a pastora Zoe, ter que falar à frente de um monte de gente, pregar. Mas existe alguém que nos fortalece. Como é que é o nome dele? Amém. E o Espírito Santo está aqui para fazer isso. Ezequiel 47. Esse texto do capítulo 47 de Ezequiel, do verso 1 a 12, nós recebemos como igreja uma palavra a respeito de uma mudança de estação, de uma mudança de, eu diria até de temperatura. Eu não entendi isso exatamente, mas o Senhor tem falado no meu coração que nós estamos mudando a temperatura. Talvez comece a ficar a temperatura de Ribeirão Preto, não da Zion, do ar-condicionado da Zion, mas... Tem alguém com frio aí? Olha lá. Nós vamos melhorar isso, vamos, esfria mais um pouco aí, gente. Abriu sua Bíblia? Então tá, você falou que vai me ajudar, né? Ezequiel 47, nós vamos ler do verso 1 a 12. Essa é uma palavra profética para nós, é uma palavra de direção. E se você é Zion, você é Zion? Ela é para você. E se você está nos visitando, sabe o que eu faço quando eu vejo uma palavra poderosa de Deus? Eu falo, é para mim também. Então se você está nos visitando, já diga, é para mim também, eu recebo isso. Eu recebo o que o Senhor tem para esse tempo, para essa estação. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para leste, e a água fluía do lado sul. Verso 3: o homem foi para o lado leste com a linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Então
mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Repete isso. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Em algumas versões fala sarada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia ou sara a água salgada. De modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do rio, desde En-Gede até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Amém. Obrigado pela palavra, Senhor. Nós recebemos de Ti o privilégio de ter uma escritura, uma Bíblia, onde Tu se revelas. Que o Teu Espírito toque cada mente, cada coração aqui hoje, Senhor. E que nós nos rendamos à Tua vontade, à revelação que Tu tens dessa palavra para nós. E que possamos entender e atender, Senhor, o Teu chamado para esses dias. Que não saiamos daqui como entramos, que não saiamos daqui com um conhecimento maior somente, mas que saiamos daqui, ó Pai, transformados, mudados, edificados pelo Teu Espírito, que nos consola, que nos ajuda e que nos conduz, Senhor. Que nos convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, e possamos alegrar a Ti, fazendo a Tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então a gente viu aqui, vamos para a pregação, né? O que a gente viu aqui? Um rio que saía da onde? Do templo, fala, do templo. Então imagina um rio saindo do templo e esse rio vem correndo. Só que esse rio, quando você anda uns 500 metros, não sei se fala em côvados na sua Bíblia, mas quando você anda uns 500 metros, ele está no seu tornozelo. Já andou num rio rasinho? Lá em Goiás eu conheci um rio, chamava Rio Traíras, que era tão cristalino que ficavam famílias, assim, quilômetros, as famílias curtindo. Tinha uns 10 centímetros de altura. Então eu consigo imaginar exatamente como é isso. E era muito divertido. Tinha gente que entrava com o carro dentro desse rio para lavar o carro e depois tirava. Então é um rio de muitas utilidades. É um rio que as crianças podem se divertir, que dificilmente uma criança vai se afogar ali. Consegue imaginar isso? Mas aí, depois que você continua nesse rio, avançando no rio, você chega a uma profundidade maior, onde a água está nos joelhos. Aqui já é mais divertido, você consegue brincar com uma bola, se você cair não machuca. Já viu na praia ou em algum lugar brincando, se aproveitando? E essa água também é difícil de você se afogar, então as crianças maiores vão aproveitar mais. É um ambiente muito bom ainda para a família, ainda para a diversão, ainda para refrescar. E se você continua andando mais 500 metros, o que acontece com a água? A água fica mais profunda. Isso é importante. Não sou eu que estou afundando.
é a água que está ficando mais profunda. E aí, a água já vai na minha cintura. Uma água na cintura, você já consegue mergulhar um pouco, você diverte fazendo outras atividades. E se você avançar 2 quilômetros dentro do rio, o que acontece? Eu me perco no rio. Agora é só a nado. Agora eu preciso usar outros recursos. Não dá mais para viver como criança aqui no tornozelo. Não dá para viver como juvenil no joelho. Não dá para viver como uma vida dividida, metade espírito, metade carne. Amém? Mas o que eu quero mesmo, e eu sei que todos vocês oram por isso o tempo todo, é um lugar onde a gente é levado por um rio. Você já orou por isso? Senhor, me conduz, me leva, toma a mim, toma a minha vontade, toma o meu ser, toma tudo em mim, Senhor, faz tua vontade em mim. Umas orações perigosas, né, que a gente faz. Então, eu anotei algumas coisas importantes disso, que é, a vida no tornozelo é o culto de domingo. A gente vai, se refresca, é gostoso, compartilha com algumas pessoas, e ó, segunda-feira tem boleto, eu preciso correr, e a gente segue a vida. A vida com a água nos joelhos, eu já comecei a servir na igreja, então eu já tenho experiências diferentes. De vez em quando eu acho até que eu já sou o melhor nadador, porque eu já estou aqui, domino tudo. E a vida nos lombos, é essa vida mesmo. Às vezes eu sou até o pregador, mas tem uma vida dividida. Segunda-feira, terça-feira, eu já estou cuidando de outras coisas, porque eu tenho compromisso, tenho família, tenho boleto, tenho coisas para realizar. Afinal, Deus pôs um propósito na minha vida. E a vida de quem vive nesse rio, levado pelo rio, é uma vida em que você não tem sua autossuficiência. Seus pés não estão no chão. Você vai depender dele agora. E esse rio vai te levar. E agora, até para sair desse rio, você precisa se esforçar. É uma vida de plena relação com o Espírito Santo. É uma vida que o propósito dessa pessoa é levar outros a experimentar mais o Espírito Santo. É gritar, vem, vem, levanta as mãos na hora da adoração. Cante ao Senhor, confesse seus pecados, leia a Bíblia, seja profundo, tenha um devocional e um relacionamento com o Espírito Santo todo dia. Mas além disso, tenha um lugar secreto, onde você sai da sua mente, dos seus planos, e entra num lugar secreto, onde em secreto ele já tem planos para você, e lá ele vai te falar o que ele quer para você. Mas muitos de nós não entramos nesse lugar secreto, porque nós paramos em algum lugar do rio, e nós perdemos planos que o Senhor tem para nós, e para a nossa família. Porque quando a gente fala da pastora Sara, o que eu vejo nela é uma pessoa extremamente intencional, que um dia experimentou o mover do Espírito Santo dentro de uma igreja tradicional, e ela falou, eu estou gostando disso, e eu quero mais, e onde eu aprendo? E ela saiu do Brasil para aprender, para buscar mais, para se desenvolver, e buscou mentores, pessoas que podiam orientá-la, pessoas que já estavam no rio, e ela começou a falar, esse está no rio, preciso me conectar com essa pessoa. E aí não acontecia no domingo, acontecia todos os dias, e todos os dias ela mergulhava nesse rio, e todos os dias, todos esses dias geraram coisas nela, que transformaram a família dela, e eu creio em até 1000 gerações abençoadas, na família Hayashi, mas não creio menos na sua família, eu creio em 1000 gerações na sua família. Eu creio que seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos, serão uma bênção para essa terra. Eu creio que eles não terão problema com a justiça, eu creio que eles não terão problema com corrupção, com as drogas. Eu creio que os casamentos deles serão uma bênção, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Mas tudo depende de eu ser intencional, para eu trazer esse mover do Espírito para dentro da minha casa. E hoje, 47 anos de Zion, a gente vê a Zion fazendo isso e trazendo mais gente, vem, vem, vem. Mas além da Zion, acima da Zion,
o Espírito Santo está falando, vem, tocando o meu coração e o seu, para coisas mais profundas, porque o plano dele é eterno, não termina em 47 anos, não termina em 80 se você tem 80, 70, o plano dele para você e para mim é eterno, por isso que ele quer que nós tomemos a decisão e avancemos nesse rio ou não, amém? Você falou que me ia ajudar, 6 pessoas, tem 2 pessoas lá no fundo que não estão falando amém, deixa eu ver quem que é, ficou preocupada lá, não, falei, amém, brincadeira gente, amém, deixa eu tentar ir por aqui. Eu quero trazer alguns exemplos bíblicos de pessoas que viveram exatamente essa dinâmica, tornozelo, joelho, lombo, e depois mergulharam. Um dos exemplos muito bom dos personagens bíblicos é José do Egito, sabe? José que foi governador do Egito, conhece a história? Então eu vou bem direto à história aqui. Talvez de forma diferente de José, muitos de nós repitamos sempre assim, quando as circunstâncias mudarem, eu vou fazer tudo para Deus. Quando esse problema acabar, eu vou servir a Deus e eu vou entrar nesse rio. Quando o meu casamento estiver bom, ou quando eu casar, tem gente solteira aí? Olha lá, já tem gente, rapidamente, dá uma olhada em volta aí, gente, pode aproveitar. Amém, deu para ler uns pensamentos. Então muitas pessoas, depois que eu casar, pastor, aí eu vou... Aí vem os filhos, não, depois que meus filhos crescerem, amém, não é isso, né? José passou por um teste para isso, e eu quero te dizer que todo esse processo, já vou te dar o spoiler aqui, de 500 metros, que não são 500 também, só uma analogia, desse processo da sua vida, é um processo de desenvolvimento, e que exige de nós decidirmos a cada momento, a cada dia, e diante de qualquer circunstância, decidir se queremos aprofundar nesse rio. Esse processo pode levar muito tempo, e aí abra sua Bíblia em Romanos 5, que eu vou te dar base para isso. Romanos 5 verso 3, abre rapidão, diz assim, nós vamos ler até o 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas porque sabemos que a tribulação produz, e a perseverança um caráter aprovado, não sei se é essa a sua versão, mas eu quero usar essa daqui, que é a mais precisa, perseverança produz caráter aprovado, o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, amém? A palavra gloriamos aqui, logo no começo, na primeira frase do verso 3, não é a palavra doxa, fala doxa, hoje você vai ter aula aqui de grego, amém? Doxa, eu não sei nada de grego, mas eu aprendi isso aqui. Doxa é a palavra glória, gloriar, que quer dizer brilhar, sabe, refletir, não é essa palavra que está aqui, e aí você vai ver que eu não sei grego mesmo, né? A palavra certa é kauo. Tem alguém que arrisca aí? Tem algum especialista em grego? Kaukaua, que quer dizer regozijar. Então, a Bíblia está dizendo assim, não só isso, mas nós nos regozijamos, nós temos prazer, nós nos divertimos, nós vamos intencionalmente contra a tribulação, entrar na tribulação, é isso que o texto está dizendo. Eu não sei se você já orou pedindo tribulação, talvez você saia daqui pedindo tribulação hoje. Eu nunca tinha orado pedindo tribulação, ainda estou orando para ver se eu oro sobre isso, que eu não tenho certeza, mas eu sei que sem tribulação, segundo
Paulo aos Romanos, eu não alcanço perseverança. E se você isolar só essa palavra perseverança, e eu olho para a palavra que temos agora, temos hoje, temos a respeito dessa estação, que é Ezequiel 47, eu vou precisar de perseverança. Fala, eu preciso. Não é só o pastor. Então, a raiz desse desejar a tribulação é a palavra orar também. E eu não oro por tribulação. Se eu tenho perseverança, o que ela gera em mim? Fala, caráter. Desculpa, tribulação gera perseverança. Então eu preciso da tribulação para perseverança. E para ter um caráter aprovado, o que eu preciso? Perseverança. Para ter perseverança eu preciso de tribulação. Para ter caráter aprovado eu preciso de perseverança no quê? Na tribulação. Eu preciso permanecer ali. Então, eu quero que você pense no ponto 1 agora. Tribulação produz perseverança. Se você acordou hoje, você já tem o quê? Tribulação. Pastor, não tem uma palavra mais motivadora hoje? A gente já tem tanta coisa para pensar. Abra então em João 16:33. Jesus diz assim: no mundo tereis aflição ou tribulação, mas tem o quê? Tenha bom ânimo, continue crendo, ore por isso, seja perseverante, porque eu fiz o quê? Venci o mundo. Tiago 1, quem é bom de Bíblia abre rápido, está lá no finalzinho do Novo Testamento, diz, 1, verso 2 e 3 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Arrisca aí que a tradução é mais exata, é paciência. E aí, nós temos duas coisas para alcançar: paciência e perseverança. Paulo e Tiago estão nos ensinando isso. A diferença é que a tribulação produz a perseverança, e a tentação produz a paciência. É isso que os autores estão falando. E qual é a diferença de perseverança e paciência? A paciência nós precisamos para algo que passa rápido. Você foi tentado, você resiste ao diabo, o que o diabo faz? Foge de vós. Fala, foge de vós. Se ele fugiu de mim, eu continuo tentado naquele momento? Não, já estou livre. Então a paciência é eu permanecer firme na verdade, no propósito de Deus na minha vida, quando sou tentado. E a perseverança é quando eu tenho noção que no mundo eu tenho tribulação, que eu tenho aflição de forma permanente. A gente aprendeu um evangelho meio sonho americano, e eu cansei de ouvir de muitos cristãos falando assim: eu vou ganhar bastante dinheiro, pastor, eu vou ajudar a igreja e vou mudar para Orlando. O que essa pessoa está buscando? Sossego. O Senhor está falando assim: não é esse o plano. Eu vou ganhar bastante dinheiro, que aí eu vou virar empresário, aí eu não vou ter mais problema. Tem empresário aqui? Eu vou ganhar bastante dinheiro, eu vou resolver minha vida, eu vou casar, e aí eu tenho tempo, posso curtir. O Senhor não está te chamando para curtir nada, mas você vai curtir a maior jornada que o ser humano pode ter nele. Para isso você precisa ser intencional e tomar essa decisão. Amém? Então a provação, a tentação, ela vai gerar uma breve paciência na gente, mas a tribulação, ela gera algo que é permanente. Vou te dar exemplos bíblicos. No caso de José do Egito, que você falou que conhece, ele demorou 13 anos preso. Tinha de ter esperança, não? Tinha de ter perseverança? Tinha de ter paciência? Mas se ele deixasse de perseverar, mudaria o destino dele? Seria tudo diferente. Você conhece a história dele? Ele está preso na prisão de forma injusta. Ele está preso de forma injusta,
tem que ter bastante paciência, né? Tem que ter bastante perseverança. E aí ele encontra o copeiro, e quem que é o outro? Padeiro. E ele fala, lembra de mim, não esqueçam de mim. Ele está tentando sair dali, mas ele continua com perseverança. Outra pessoa, Davi, demorou 13 anos para assumir a posição dele. Abraão, 25 anos para alcançar a promessa. Você está entendendo que o plano de Deus é longo prazo? Que o filme da sua vida é longa-metragem e a gente está querendo só um corte no TikTok? E ele está falando, não, longa-metragem, nós vamos ter uma história boa para contar. Você vai ser inspiração para uma geração, então eu preciso ter detalhes, vitórias, eu preciso fazer com que você produza conteúdos para essas pessoas, que elas possam se inspirar. Quem mais? Moisés, 40 anos. Pastora Sara, 47 talvez. Eu sei que esse tipo de luta, ela nunca acaba. Batalha espiritual e essa perseverança é igual luta, não é igual luta de boxe que tem nocaute e acabou. Sempre tem um próximo round. E alguns de nós podem ter parado aqui, recebendo um sonho do Espírito Santo, uma palavra de conhecimento, um presente, uma bênção, uma revelação bíblica. Ou um pouco mais à frente, produzindo algo para a igreja, para os irmãos, ou um pouco mais, sendo abençoado em várias frentes, em várias coisas. O apóstolo Dom Lynch dizia o seguinte: o Senhor não está pedindo o seu melhor. Não tem isso na Bíblia. Ele nunca pediu o seu melhor. O Senhor quer tudo. E essa é a manhã para tomarmos essa decisão. Para onde a gente está indo. 2 Coríntios 4,17, Paulo traz mais base para isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea, fala, tribulação, produz para nós um peso, de quanto tempo? Eterno, de glória muito excelente. Sabe, gente, José no Egito de novo, José lá dentro da prisão. Você consegue imaginar José brigando com os guardas? Mas eu sou inocente, você é do partido de direita ou de esquerda, você está me prendendo porque você é de outra tribo. Não, eu consigo imaginar ele se tornando o líder da prisão. A Bíblia vai nos mostrar isso. Eu consigo imaginar Paulo preso e toda a guarda pretoriana, que eram os principais guardas no mundo na época, se convertendo, porque a história nos mostra isso. Como será que Paulo, como será que José perseveravam no trato com as pessoas que faziam mal para ele? Como será? Porque às vezes a gente chega no atendente do McDonald's, como é que a gente é? Chato, né? Às vezes alguém deu uma fechada no trânsito, o que a gente faz? Vocês nunca andaram de carro? Estou achando. Tomou uma fechada no trânsito. Aquela mulher da loja de sapato que pegou o número errado do seu pé. A bolsa veio trocada. Toda hora a gente passa por essas coisas. Mas a tribulação gera perseverança, e a perseverança trabalha o nosso caráter. Fala, perseverança trabalha o meu caráter. Ponto 2. Não precisa falar ponto 2. Só repita assim então. A perseverança produz o meu caráter. Eu já cometi alguns erros em promover pessoas para lugares que elas não estavam prontas. Elas tinham a capacidade técnica, elas tinham a visão, elas tinham a unção, elas tinham o chamado. O que falta? O que falta? Caráter. E elas não estavam prontas. E aí o que aconteceu? Eu errei.
Mas eu acho que todo mundo pode errar nessa posição de saber o tempo de maturação de um processo de desenvolvimento de um caráter aprovado. Talvez você passe liderando pessoas, você passe por isso. Talvez você esteja exigindo de um líder seu, em qualquer área, até na sua casa, ser levado a uma posição, e na verdade, Deus está falando assim, hoje não, mais um pouquinho. Quer um exemplo disso? José tentou quebrar esse processo, e aí, Gênesis 40, volta lá, primeiro livro da Bíblia, capítulo 40, um dia, José revelou o sonho do padeiro e do copeiro, e aí ele fala assim para esses rapazes, diz assim, porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te, que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. Eu estou andando direito, não estou fazendo nada de errado, sou inocente, vou ajudar Deus me ajudar. Então, fala para o prefeito, ou fala para não sei quem de mim, para eu poder chegar onde eu preciso chegar. Sabe o que Deus respondeu? Ups, extra time. José vai pegar tempo extra, não está pronto, está tentando agir por um caráter não aprovado ainda. E aí ele fica mais 2 anos, e a Bíblia diz que ele ficou esquecido, mas pastor, como é que pode, Deus não sabia, Deus sabia, Deus não poderia, mas a Bíblia diz que eles esqueceram. E como é que ele volta a ser lembrado? Quando o faraó tem um sonho, você lembra dessa passagem? Então o faraó tem um sonho, e ele tem necessidade que esse sonho seja revelado, e aí eles lembram que tem alguém que interpreta sonho. Mas por que Deus não deu sonho para o faraó 2 anos antes? Fala, ups, porque o caráter ainda não estava aprovado. Isso responde um monte de coisa que ainda não está acontecendo na minha vida e na sua. Isso responde porque algumas contas não fecham nunca. Por quê? Porque eu ainda não estou pronto, eu não fui tratado em muitas áreas, e o meu caráter precisa ser tratado. Você quer se submeter a esse rio? Eu acho que a gente está na chave, na oportunidade de dar um jump mesmo, pular dentro desse rio, se a gente daqui para frente decidir que nós vamos deixar ele tratar o nosso caráter. Ponto 3, caráter produz esperança. Fala, caráter produz esperança. A gente ainda está citando o mesmo versículo. Caráter produz esperança, porque eu preciso me manter fazendo o que é para eu fazer e deixando de fazer o que é para eu deixar de fazer. Porque muitos de nós estamos adotando rotinas bíblicas, rotinas espirituais, mudanças inclusive em atitude com os irmãos ou no ambiente da igreja, mas nós não temos largado algumas práticas. E eu vou te contar um grande segredo: o diabo não é criativo. Talvez você não saiba disso, e se sabia, esqueceu, porque o diabo sempre age do mesmo jeito. Voltando em José, quando ele é vendido pelos irmãos como escravo, o que os irmãos ficam na mão? O casaco, fala o casaco. Quando ele já é vendido como escravo, e ele está prosperando na casa do Potifar, a mulher do Potifar tenta ele foge, o que fica na mão dela? O casaco. Claro que não é a mesma blusa, tá, gente? Mas o diabo age do mesmo jeito. Então, se você ainda não abandonou a pornografia, provavelmente seu próximo teste vai passar dentro da pornografia. Se for avareza, ele vai te tentar na avareza. Se for na mentira, se for no mau temperamento, ele vai te tentar nessa área. Deixa o Espírito Santo falar com você. O Senhor quer livrar alguns de nós aqui da luxúria.
e das drogas. E essa é a sua manhã, de entrar em águas profundas que você tem tentado há década, mas você não tem experimentado, acessado coisas profundas. E muitas vezes você fala assim, mas eu faço tanto e eu não consigo, porque essa não é a mentalidade de um filho de Deus, isso é a mentalidade de um servo. Ele não está te chamando para ser escravo e servo, Ele está te chamando como filho, herdeiro de tudo, alguém que vai administrar as coisas do Pai para que se multiplique mais ainda, que vai ser tão bom mordomo, que vai cuidar daquilo como dele, mas ao mesmo tempo não tendo coração naquilo, e sim no Pai. Mas muitas vezes nós agimos como servos, como aquele filho mais velho, no caso do filho pródigo, que fala, pai, eu faço tudo, eu cuido de tudo, você nunca vê, e o pai responde o que para ele? É tudo seu, usufrua. Então, naquele caso, os dois filhos estavam passando por um processo de tratamento de caráter, de mentalidade. E eu sei que o Senhor tem planos eternos para você, planos para os seus filhos, plano para os seus netos. Mas começa em você, começa a partir da sua decisão. A gente estava na conferência G5.2 essa semana passada, e o doutor Patrick Otto ensinava, ele é doutor, um dos líderes da Oral Roberts University, e ele me fez, durante a pregação, começar a pensar de forma diferente, não sobre coisas, mas sobre o processo de pensamento, porque há uma unção nele. E aí, um determinado momento, ele disse uma frase que é assim: quem é líder de primeira geração? E eu descobri que eu sou líder de primeira geração na minha família, que antes de mim, ninguém nunca liderou, ninguém nunca trabalhou na obra do Senhor, como o Senhor tem me chamado. Mas isso pode acabar a qualquer momento, basta eu não perseverar. E se eu sou líder de primeira geração, sabe o que acontece? A segunda geração já nasce, já cresce, já amadurece numa plataforma diferente. Por isso que o pastor Theo falou no vídeo: mãe, você construiu um teto que se tornou o nosso piso. O plano não é só sobre nós, e hoje o Senhor quer mudar isso no nosso coração. Provérbios 13, verso 12, a gente vai passear mais um pouquinho para ir para o final. Provérbios 13, verso 12 diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Esses símbolos estão sempre relacionados, né? Aqui a palavra, ela não está tão clara quando diz assim, a esperança adiada. A esperança aqui é mal colocada, é o termo correto. Muitos de nós têm ficado doentes, inclusive, em especial emocionalmente, porque têm colocado a esperança no lugar errado. Temos colocado a esperança em não ter problemas, ao invés de eu posso vencer os problemas com o Espírito Santo. Tem colocado a esperança em mudar circunstâncias, quando o Senhor está falando assim, eu quero mudar você. E aí, como essa esperança não vai acontecer, que essa mudança de circunstâncias, muitas vezes, eu fico doente. E o Senhor está nos chamando para colocarmos nossa esperança em algo que é imutável, e nunca mudou, e nunca vai mudar, que é colocar a esperança no nosso Pai, que é colocar a esperança na rocha firme, que é Jesus, que é colocar a esperança no nosso Espírito Santo, que nos ajuda todos os dias. Então, o que isso muda na minha perspectiva de Ezequiel 47, é que o desafio de mudança depende da maneira que eu olho, do meu ponto de foco. Se eu ficar olhando para fora, provavelmente eu não vou alcançar nada. Se eu olhar o que fizeram comigo, eu não vou alcançar nada. Se eu olhar o que está acontecendo nas nações, eu vou alcançar muito pouco. Mas se eu olhar para o Senhor em mim, se eu for para um lugar íntimo, fala lugar íntimo, quero te mostrar onde é o lugar íntimo. Não é o seu quarto físico.
mas é lá no quarto onde o Pai habita. E Ele vai te ajudar nesse próximo passo. Amém? Deus nunca muda. Ponto 4, a esperança produz compromissos divinos. E aqui eu quero que você busque o máximo de atenção, a gente está finalizando. A esperança, por que nós queremos cultivar essa esperança? Porque teremos encontros divinos com o Senhor. Se você voltar no texto, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. Originalmente aqui tem 2 nãos, tá? O aqui, decepciona, é um não, é um prefixo que quer dizer não, mas ela está dizendo assim: não decepciona. E a palavra decepciona, na sua Bíblia em inglês, talvez você tenha, ela vai estar mais apropriada, talvez com o termo mais correto, que é appointment, que é encontro, que é compromisso. Então, o que o autor está nos dizendo? Que a esperança não nos tira do encontro, que a esperança não nos tira do alvo, que a esperança nos conduz e nos mantém. Eu não sei qual o seu nível de esperança, não de paciência, mas de esperança, de ter profundidade no Senhor. Quando você estiver sozinho, quando você estiver na prisão, no maior desafio que você tiver, quando você for perseguido, maltratado, desapontado, e eu vou te dar uma característica, um KPI, um indicador para você saber se você está avançando em esperança. Quando nós estamos avançando em esperança, nós começamos a pensar e olhar com os olhos do Pai. E os olhos do Pai, quanto a coisas, Ele não está ansioso de te dar algo, que falte algo para você, porque Ele cuida até dos passarinhos. Hoje de manhã Ele cuidou de todos os passarinhos. Ele conhece cada fio de cabelo na sua cabeça. Ele não está ansioso com nada disso, mas Ele tem um propósito de te conduzir nesse processo de caráter aprovado, de perseverança, de caráter aprovado, de esperança, até que você tenha um encontro divino com Ele. Nesse encontro você vai ser conduzido por Ele, e você vai pensar, ver e ouvir como Ele vê, porque no lugar secreto Ele vai te contar algo que é secreto, e aí você vai mudar algumas rotinas na sua vida, não só deixar de fazer coisas, mas você vai olhar as pessoas de forma diferente, e aí você vai começar a discernir o corpo de Cristo. Fala, discernir o corpo de Cristo. Então o maior indicador daqueles que estão perseverando nesse caminho de profundidade do Espírito é quando ele olha em volta e tudo que ele quer falar: vem também, vem. Hoje eu orei por você, hoje eu vou separar tempo para você, hoje eu vou investir em você, meu vizinho, hoje eu vou mudar a casa do meu vizinho, não só a minha. Hoje eu vou abençoar alguém, não só a mim. Hoje eu vou entender que eu faço parte do corpo de Cristo e preciso entender isso, que eu sou parte, que quando eu não funciono, o corpo de Cristo é afetado. Mas conforme eu amadureço e deixo fluir o Espírito e os planos dele em mim, todos em minha volta começam a ser abençoados, porque tudo que eu recebo eu quero multiplicar, e eu quero fazer na vida do outro. Gênesis 40, verso 6 diz assim: quando José
foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com semblantes tristes? Passados mais 2 anos de prisão, José já está diferente. Ele não está falando assim: também vocês esqueceram de mim aqui. Também eu já estou aqui há 13 anos, pagando um preço por culpa dos meus irmãos. Também levaram a minha capa ou a minha túnica, levaram o meu dinheiro, levaram a minha honra, levaram a minha reputação. José não está fazendo isso. José está olhando em volta e falando assim: por que hoje vocês não estão bem? Ontem você estava, eu olhei para vocês ontem, e hoje você não está bem. E José agora vai para um outro patamar que vai fazer com que milênios depois, centenas de pessoas, milhares até em outros lugares, vão falar sobre ele. O que o Senhor quer é que falem sobre você, como uma semente lançada, que se morrer, se buscar o propósito dele, não os seus próprios, se entender que é parte de um corpo, vai gerar muito fruto. Mas antes vai germinar, crescer, até gerar fruto. Eu ouço uma oração aqui de alguém dizendo assim: Senhor, eu não consigo dar fruto. O Senhor está te respondendo: consegue, persevera, tenha esperança. Esse tempo chegou de nós aprendermos mais do Senhor de forma prática. Quanto tempo leva, pastor? Quanto tempo leva, gente? Eu estou há 40 anos. Tem mais muitos metros aí pela frente. Mas quando eu vejo a história de uma pastora Sara, e que eu posso estar há 47 anos celebrando o aniversário da igreja, eu falo: não acabou. Os planos de Deus não acabaram para mim, e eu ainda não concluí tudo. Mas sonho e gostaria que você ativasse isso na sua mente, no seu coração, que você foi chamado para aguardar a fé e cumprir a carreira, e ela só é cumprida quando a gente chega lá. Tem uma história que eu gosto muito de um casal de missionários, e eles serviram quase 50 anos viajando, servindo o Senhor. E aí eles estão de volta ao país deles, e eles estão voltando de navio, e eles estão lá na última classe, é a última saída do navio, mas eles veem que há uma grande festa no porto esperando, e eles vão se preparando, e 2 horas depois eles saem desse navio, e depois de sair do navio, não tem ninguém. A festa não era para eles. E ali tem um monte de papel picado, um monte de coisa no chão. E aí eles vão para casa, e chegam em casa, e o marido está decepcionado. É um senhor que foi missionário por mais de 50 anos. E ele fala para a esposa: Deus falou que nós seríamos cuidados, honrados, quando chegássemos em casa. E olha aqui, só estamos nós dois, mais de 50 anos depois. E ele fica bravo, a esposa está fazendo alguma coisa na pia, na cozinha ali, e aí ele pergunta para ela: e aí, o que seu Deus te falou a respeito disso? E ele resolve dar uma saída, vai dar uma volta. Daí a pouco ele volta e fala: e aí, seu Deus falou alguma coisa? E ela responde: sim, nós ainda não chegamos em casa. O Senhor tem um plano eterno para nós. Para nós, não é para você. Ele não é o seu pai, Ele é o nosso pai. Se eu entender isso, é sinal que eu já estou mergulhando nessa água.
E hoje é um dia de arrependimento, porque nós como igreja muitas vezes não estamos entendendo que aqui está o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 11. Verso 29. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. E hoje eu queria propor algo muito especial aqui. Não tem problema o que aconteceu, mas se essa é uma verdade, se as Escrituras são verdades na sua vida, talvez seja o momento da gente pedir perdão por muitas vezes não ter discernido o corpo. E nós vamos te dar um minuto, algum tempo para você fazer isso. A ansiedade de Jesus é ter esse corpo. Existe uma passagem que Jesus diz assim: os pássaros têm seus ninhos, as raposas seus covis. E Jesus naquela época aqui na terra fala assim: mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Porque ainda não havia corpo, ele não havia morrido, ele não tinha feito da gente ressurreição nele. Então ele não tinha corpo aqui. A Bíblia diz que ele é a cabeça do corpo. Então toda vez que eu não discerno, eu estou ferindo Cristo. Por isso eu devo valorizar as nossas relações para mais 47 anos talvez. O tratamento de caráter é tão sério, gente, que muitos de nós, o diabo está tentando no mesmo ponto, e estamos mudando de igreja em igreja, porque alguém nos ofendeu, e na próxima igreja você vai ser ofendido de novo, e ele vai te oferecer a mesma coisa, a mesma tentação. E alguns talvez estejam afastados há 16 anos, porque alguém ofendeu, ou há 16 igrejas, porque alguém ofendeu. Hoje eu quero te convidar a ir mais fundo. Então abaixe sua cabeça, conserte com o Senhor, porque a Bíblia nos ensina isso. Mesmo quando vamos levar uma oferta, nós devemos consertar com o nosso irmão e depois levar a oferta. Pastor, mas eu menti. Amém, peça perdão. Mas o pecado que te afasta da ceia é não discernir o corpo. Se você já fez a oração, pode ficar de pé, por favor. Tiro a sandália dos meus pés, escolho ouvir teu sentimento por mim. Não tem pressa, nós vamos te esperar. Eu me quebranto aqui, tiro a sandália dos meus pés, escolho ouvir teus sentimentos por mim. Largar as minhas armas, abandonar a guerra. Se você está chegando hoje aqui e não teve ainda um encontro, não fez uma declaração que Jesus Cristo é o seu Senhor, e quer fazer isso, eu quero te convidar aqui na frente. A gente tem
2 pessoas aqui para orar com você e te ensinar a fazer isso. E fazer parte desse corpo eterno, fazer parte dessa glória eterna, essa doxa mesmo. Fazer parte daqueles que serão carregadores de toda a justiça, de toda a glória do Senhor em todo lugar. E encherá essa terra da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. E se é você, pode vir, eu também vou querer orar por você. Agora, se você está pronto, e está entendendo que você faz parte de um corpo, você não está isolado, eu quero te convidar, seguindo o fluxo normal lá de trás, para vir aqui pegar os elementos, para nós ceiarmos juntos, em memória daquele que nos deu esse direito de vida. Pode vir, por favor. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício. Tem mais gente aí? Obrigado pelo seu sacrifício. Por causa dele, hoje eu tenho uma família. Para sempre. Contigo. Curado. Salvo. Assentado em lugares celestiais. Sou herdeiro. Co-herdeiro contigo. Para sempre. Para toda eternidade. E eternidade. Então, Jesus, vale a pena perseverar, me manter firme. Então, renova minha mente, me ajuda a pensar como um dos filhos na casa do Pai. Amém. Amém. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Por favor, pegue o pão. Senhor, obrigado pelo teu corpo, pela tua entrega. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo direito que nos destes de ceiar, de lembrar até a tua vinda, de quem tu és e do que tu fizeste. Em nome de Jesus, damos graças. Pode comer. Aquela mesa tinha alguns cálices, e tem um momento que Jesus escolhe esse cálice, que representa o sangue dele, que nos lava do pecado, que nos faz de novo filho, que nos dá reconexão com tudo aquilo que o Pai desenhou. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Nós anunciamos através disso a morte do Senhor e o direito que ele nos deu, mas anunciamos através da nossa vida a ressurreição dele e a mudança que ele causou em nós, nos fazendo nova criatura, não um Marcelo renovado, mas uma nova criatura, alguém que não tem acusação, alguém que foi limpo, não é alguém que foi transformado, é alguém que foi feito novo. Diga assim: eu sou novo. Pai, obrigado pelo teu filho, pela entrega dele. Jesus, obrigado pelo teu sangue. E em memória de ti, nós bebemos esse cálice. Vou te pedir mais um minuto. Muitas vezes nós pensamos que Deus mudou o plano. Não mudou. Tudo que Jesus fez foi para restaurar o plano inicial, trazer o direito de nós podermos usufruir do plano lá do Gênesis, que é uma vida em abundante, uma vida sem separação do Pai. Em Apocalipse 22, finalzinho da Bíblia já, verso 1 diz assim: então o anjo me mostrou um rio, fala um rio,
de água viva que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O mesmo rio. Ele está aqui à nossa disposição. No meio da rua principal da cidade. Agora esse rio não está mais no campo ou em qualquer outro lugar. Ele não é para uma pessoa, como experimentou Ezequiel, mas para todos nós. No meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Vocês são os carregadores da cura das nações. Vocês são o reflexo, a imagem daquele que te comprou e te colocou nessa posição para ser bênção, para abençoar muitos, para transformar muitas famílias. E por último, 1 Pedro 3,15 diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Há uma esperança já em vocês, e essa esperança quer transbordar. E se você hoje fizer isso, assumir esse compromisso, atender esse chamado, eu vou dizer o que o Senhor Jesus diz a seu respeito: de você fluirão rios de água viva, e muitos serão curados, e muitos serão abençoados. Um dia uma mulher que era separada da sociedade, uma mulher que era separada dos judeus, ela recebeu essa palavra e falou: é comigo. A cidade dela foi curada. E eu estou te dizendo, a Zion, a pastora Sara, os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, a Bíblia, os irmãos, os heróis da fé que vieram antes só desejam isso de nós, que nós sejamos esses carregadores dessa cura para essa cidade, que Ribeirão seja transformada. E se você sente que isso é com você, eu quero te chamar aqui, que nós vamos ministrar as pessoas que querem receber uma impartição, uma imposição de mãos e ser enviado. E se você precisa de cura, também venha. Comece a adorar o Senhor e dizer para Ele o que você quer, porque nós temos mais 47, 50, 500, 1000 anos pela frente, e o Senhor conta conosco, seus filhos. Então venham orar e receber essa impartição. Deus abençoe vocês.